Olá, meus caros e maravilhosos alunos do sexto ano. Sejam bem-vindos à nossa disciplina de Geografia. Galerinha, hoje vamos dar início ao estudo dos terremotos dentro do território brasileiro. Mas para chegar até lá, vamos fazer uma breve revisão do que foi trabalhado até aqui, ok? Lembrando que demos início à geologia. Geologia, que é basicamente o estudo da Terra. Lembrando que geo vem do grego, tá? Que significa terra. E logia, estudo. Então, geologia, o estudo da Terra. Que dá em si a sua fragmentação através de um núcleo, um manto e nossa crosta terrestre. Também estudamos a movimentação, desculpa galerinha, das placas tectônicas, a teoria da deriva continental, que deu início a 225 milhões de anos lá na Pangeia, que foi chegar à sua configuração atual com os continentes. Também estudamos as grandes formações tectônicas através da teoria de 1960, que deu a formação oceânica, tá? A formação do Oceano Atlântico através de 140 milhões de anos, a fusão parcial, também a crosta continental, a crosta oceânica e outra crosta oceânica através de grandes movimentações que foram estudados na aula seguinte com o movimento das placas tectônicas, que são três: o movimento convergente, o divergente e o conservativo. Lembrando que cada um tem as suas características. Lembrando que o movimento convergente tem em si a formação das cordilheiras. O movimento divergente causa a meso-oceânica, aquela divisão. E o movimento conservativo é a grande falhas, tá? Ao grande escorregamento de placas, causando também uma grande fusão de território, como aconteceu lá a famosa falha de San Andreas, no oeste dos Estados Unidos. Aqui embaixo, neste mapinha, temos aí os blocos tectônicos. Podemos ver os pontilhados através da legenda. Aqui embaixo, lembrando que a legenda ela é muito importante para identificar os indicadores dentro dos mapas. Lembrando que o movimento convergente é o movimento de junção. Isso acontece aqui na placa, tá? Que vocês podem estar observando aqui, que é uma grande divisão ali no Oriente Médio entre a Europa. Também temos o movimento divergente, que é o mais frequente, é o que acontece, que é o afastamento de uma placa a outra. Temos também o famoso movimento conservativo, que é quando uma placa se escorrega. Lembra da falha de San Andreas, que o professor falou aqui? Aqui ao oeste dos Estados Unidos, ao oeste do continente norte-americano. E também as grandes cadeias de montanhas. Em verdinho aqui, mais escuro, em musgo, né? Podemos ver que com a junção e a separação de grandes placas causa as grandes cordilheiras, tá? Podemos observar uma grande parte aqui na Ásia, que é onde está o Monte Everest, o pico mais alto do planeta. Também temos aqui as grandes cordilheiras da América do Sul e as grandes regiões montanhosas lá na América do Norte. Tá bom, galerinha? Trabalhamos também um pouquinho sobre a placa sul-americana, tá? A formação da descida de uma placa a outra até o manto, causando aí a grande fragmentação dessas placas. Estudamos diversas placas, podemos ver o nome de cada um. Caso tenham dúvida, galerinha, aqui tem a formação de cada placa, tá? Vou pegar um bom exemplo aqui, a placa do Pacífico, com cerca de 700 milhões de quilômetros quadrados. Esse bloco renova-se em sua borda. Então, a sua renovação acontece através de alguma erupção vulcânica próxima às suas bordas, onde se separa das placas vizinhas e expande-se
ao assoalho oceânico. Então, essa grande formação de 70 milhões de quilômetros acontece dentro de uma borda ali, tá? A sua borda em si, em torno, alguma formação rochosa e uma divisão de placas, acaba aumentando essa borda, onde vai subir grandes erupções vulcânicas, igual tem na imagem aqui embaixo, tá bom? A grande placa das Filipinas, vocês podem observar também, tem 7 milhões de quilômetros, bem menos do que a placa oceânica. Isso já foi falado um pouquinho com vocês em sala de aula, tá? Falamos também um pouquinho dos vulcões, tá? E os abalos sísmicos que acabam acontecendo, causando grandes vulcões, tá? Grandes erupções na superfície terrestre, onde estão as grandes cordilheiras. Vocês podem ver em marrom aqui, tá? É onde acontece a grande intensidade de erupções vulcânicas. O que são erupções vulcânicas, galerinha? Lembra lá que o professor falou? Através das movimentações das placas tectônicas, da estabilidade dessas placas, acaba causando fendas e gerando grandes erupções. Provavelmente, essas grandes montanhas, essas grandes cordilheiras, que vocês podem observar em marrom, existem grandes vulcões, tá? E esses vulcões acabam sofrendo alteração, pressão da temperatura, causando grandes erupções. Certo, galerinha? Isso também já foi trabalhado. Vocês podem, o professor dá um Ctrl mais aqui. Vamos ver se vai dar um zoom. Aqui no mapa que o professor colocou, vocês podem observar que as setinhas são vulcões na superfície terrestre. Vamos dizer aqui, o cor que é essa, galerinha? Mais ou menos um salmão. São áreas com ocorrências de abalo sísmico de grandes intensidades. Então, através dessa formação rochosa de grandes cordilheiras, existem grandes vulcões, aonde grandes erupções vulcânicas acontecem frequentemente e acabam causando a movimentação dessas placas, através daqueles 3 movimentos que o professor passou. Então, quando há movimento das placas em si, também tem uma grande fragmentação, tá? De magma, plasma, quando acontece nos vulcões. Agora, quando acontece nos oceanos, a movimentação das placas vão causar grandes tsunamis e também grandes terremotos, quando acontece provavelmente dentro de alguma superfície terrestre. Certo, galerinha? Depois o professor dá mais uma garibada, mais uma explicada. Deixa eu tirar aqui. Vamos voltar. Falamos do famoso abalo sísmico, tá? Quando ele acontece no solo é terremoto. Quando ele acontece nos vulcões, quando ele acontece embaixo do território da nossa crosta terrestre, que está dentro de um território, dentro de um continente, é terremoto. Agora, quando ele acontece no oceano, é um maremotos ou tsunamis, tá bom? Então não confundam terremotos com maremotos e tsunamis, certo, galerinha? Então, recapitulando que toda movimentação de uma placa tectônica, ou ela causa um terremoto ou um maremoto e tsunami. O que é maremoto e tsunami? São, basicamente, quando uma placa se colide com a outra, causando ali o hipocentro, que em seguida vai causar um epicentro e vai gerar grandes ondas, tá? E essas ondas vão refletir em uma força gravitacional que vai causar um tsunami ou até um maremoto. Certo, galerinha? Também já vimos isso. Observamos também onde foram as regiões que mais aconteceu terremotos, quais foram os registros aí pelo mundo, e o primeiro com uma magnitude mais alta na escala Richter foi de 9,5%. Tá? E isso aconteceu aqui próximo. Aconteceu, o professor mostrar no mapinha, aqui, galerinha. Aqui, no Chile, tá? Então, foi próximo ao nosso país,
Mas o que chega aqui, galerinha, no Brasil, não é um terremoto, e sim, basicamente, isso aqui, ó. Para o professor mostrar. As ondas, tá? As ondas sísmicas que vão abalar o nosso território. Acontece terremoto? Acontece. Mas esse de magnitude 9,5, que foi o mais alto registrado até hoje, foi através da movimentação das placas ali, foi uma colisão de duas placas que causou grandes ondas, tá, sísmicas, causando grandes vibrações ao longo do seu percurso. Tá? Não foi o hipocentro nem o hipercentro. Tá? Então vocês podem observar a movimentação das placas. Qual que é essa movimentação? Vamos ver aqui. Foi a movimentação conservativa que causou o maior terremoto até hoje no mundo, certo? Então, lembrando que no mar acontece maremotos e tsunamis, que tem como sua causa a movimentação das placas oceânicas, que vocês já estudaram. Então, quando acontece essa movimentação lá no mar, ela vai causar uma grande vibração através das ondas sísmicas e vai dar o seu hipocentro, que é a área de abrange o ocorrido, tá? O hipocentro é sempre na junção das placas e o epicentro é onde que ela vai ter o seu início, onde que ela vai ter o seu grande impacto, aonde vai causar a sua grande destruição. E em seguida vai gerar grandes ondas sísmicas que vão abrangendo mais territórios. Certo, galerinha? Ah, e uma pergunta. Por que o Brasil, professor, não tem grandes abalos sísmicos? Óbvio, galerinha. Opa, passou. Deixa o professor mostrar aqui novamente. Vou dar um contra um mais aqui. Tirar um zoom. Observe o mapa do Brasil. O Brasil está aqui. Estamos em cima de uma grande placa tectônica, que é a placa sul-americana. E essa placa sul-americana, o Brasil não tem nenhuma rachadura. Vocês podem observar as linhas pontilhadas aonde estão as divisões dos blocos. O Brasil não está em cima de nenhuma rachadura, diferente do Chile, Paraguai, Argentina, tá? Então ela pega em si as cordilheiras, tá? As grandes áreas montanhosas, diferente de outros países aí, principalmente a Ásia, onde existe grande quantidade de vulcões, existe uma estabilidade das placas, onde acontecem movimentações frequentemente, tá? Então, basicamente o Brasil não tem uma grande concentração de abalos sísmicos aí, de grandes terremotos, porque está em cima de uma placa única, não está na divisão entre elas. Correto, galerinha? Então vamos para o que interessa. Trabalhamos um pouquinho também das classificações de terremotos, de magnitude 2,0 até a 10, que é o extremo. Até hoje, nunca registrado até hoje, tá? Mas já tivemos aí 9,9, que é excepcional, tá? Excepcionalmente. Deixa eu dar um zoom aqui que o professor não está enxergando. Ah, tá. Vamos lá. Que é a excepcional, tá? Devasta zonas em um raio de milhares de quilômetros. Isso aconteceu que foi lá no Chile, galerinha, a 9,9, tá? De 9,0 a 9,9. Então, excepcional, ela acontece com uma devastação entre zonas em um raio de milhares de quilômetros quadrados. Certo, galerinha? Também vocês já fizeram os exercícios referente à diferença entre o território da Ásia e um pouquinho ali, onde fala um pouco do Tahiti, tá? Onde teve uma grande mudança de vibrações no Haiti, que foi um terremoto com aproximadamente 7 graus de magnitude, e o Japão, com uma escala até baixa, mas aonde aconteceu menos estragos, porque a Ásia em si, o Japão, tem uma grande estrutura por trás
dessas fundamentações, tá? O Haiti, por ser um país pobre, ele não tem tanta estrutura, então acaba sofrendo muito mais do que o Japão, que criou esse mecanismo anti-terremoto e hoje é o país com mais tecnologia desenvolvida aí contra os terremotos, porque está na maior área de estabilidade das placas e também é um país de primeiro mundo, é um dos países mais ricos do planeta onde existe muito desenvolvimento tecnológico. Certo, galerinha? E os terremotos no Brasil, lembrando que os terremotos no Brasil acontecem através das suas placas rígidas, as nossas litosferas. Lembrando que toda a extensão territorial, onde existe placas, são basicamente uma litosfera, tá? Então, quando falamos em litosfera, falamos na nossa crosta terrestre. Aqui, galerinha, tem um texto que eu vou pedir para vocês estarem lendo referente à América do Sul, especialmente falando do Brasil, aonde fala um pouquinho da estrutura geomorfológica, onde fala das ocorrências dos abalos sísmicos no Brasil. Vamos fazer um breve resumo para o nosso entendimento. Vamos lá, o professor dá um zoom. Vamos lá. Vou pegar aqui a setinha. Vamos lá. Isso. Opa, peraí. Aqui. Vou nem mexer para não fugir da tela. Aqui, galerinha, em vermelho, que não tá aparecendo a legenda corretamente aqui, tá? Mas em vermelho são os abalos sísmicos no Brasil, em uma área tá bem abrangente, tá? Então, quando falamos em abalo sísmico, lembrando que abalo sísmico tá lá naquela folhinha que o professor mostrou na apostila. Tem o hipocentro e hipercentro. Vocês vão estar identificando quais são, tá? Então, o professor não vai falar agora novamente. Eu posso até voltar lá e explicar novamente, mas eu quero que vocês leiam e entendam o que é o hipocentro e o hipercentro. São completamente diferentes. Um acontece na movimentação das placas e o outro acontece no ponto de superfície, tá? Vamos imaginar que aqui o território brasileiro não está em cima de nenhuma placa, tá? Ele faz parte da placa tectônica. Então vamos dizer que aqui está a Cordilheira dos Andes, tá? A grande cordilheira aonde existe grandes fissuras, as grandes divisões das placas da América do Sul. Acontece aqui uma vibração, um terremoto. Teve seu hipo e depois vai ter seu hiper. E em volta vai ter os seus abalos sísmicos, suas ondas, que vai gerar grandes abalos. Então, provavelmente, a maioria desses abalos sísmicos que acontecem no Brasil, o seu hipocentro e o seu hipercentro não é basicamente naquela localidade. Certo, galerinha? E em seguida, deixa o professor tirar da tela. Vamos lá. Deixa eu dar só um Ctrl mais aqui. Vamos ver se um zoom já resolve. Não resolve. Espera um pouquinho. Vamos lá. Aqui, galerinha, vai falar um pouquinho, basicamente, aqui da região sul do Brasil, tá? Esse abalo sísmico que causou dentro do território. Vai falar também que o nosso país ocorre a cada ano, em média, 20 abalos sísmicos aí de magnitude de 3,0, um abalo muito baixo, tá? Então, são vibrações das nossas placas ali, da placa entre si da América do Sul, onde tem pequenas variações ali de 3,0. Se vocês forem até a tabelinha da apostila, vocês vão ver a intensidade, tá? A magnitude dessa vibração, desse, vamos dizer assim, dessa onda, tá? Essa onda sísmica. Vamos ver que é de um percentual baixo. E vamos ver também, galerinha, a primeira vítima de terremoto no Brasil. Já teve na verdade, uma morte no Brasil através de uma movimentação da placa tectônica do Pacífico e também aqui da Sul-Americana, tá? Então, essa movimentação entre essas duas placas
causou a morte de uma jovem menina de 5 anos, tá? Vocês vão entender aí, vocês vão estar lendo. E eu vou pedir para vocês responderem algumas questões referentes a isso. Então, terremotos aqui na nossa região. Temos a interpretação e a leitura dos terremotos interplacas, que o professor está circulando aqui, que são os mapas que mostram a localização dos hipercentros e deixam bem clara as grandes concentrações dos sismos. Sismos são o final do abalo sísmico, tá? E terremotos intraplacas, eles são geral, tá? Eles são em geral pequenas intensidades que comparados com os de bordas da placa, como o Brasil está na placa sul-americana e... Espera um pouquinho, galerinha, que está muito pequeno. Está muito ruim de ler, né? Eu acho que para vocês aí, galerinha, peço desculpa porque o meu software de gravação aqui ele é muito fraco, tá? Então fica bem ruim para o professor estar lendo. Mas como vocês têm a apostila, basicamente vai ser assim. Vocês vão ler esse contexto que o professor está falando sobre os terremotos dentro da nossa placa, que é a placa sul-americana, e vamos falar em si do território brasileiro, onde acontecem os grandes abalos sísmicos, que o professor mostrou o mapinha. Tá? Temos duas leituras aí. Tá? A interplacas, tá ruim aqui, deixa eu pegar a mãozinha, interplacas, e também a intraplaca. Lembrando que são duas movimentações aí que vocês vão estar lendo e vão estar diagnosticando aqui nas questões. Certo, galerinha? Então, vamos lá. Deixa o professor dar um Ctrl menos aqui. Então, galerinha, vocês vão responder os exercícios da página 17, que fala um pouquinho aí do mapa anterior que está mostrado aqui, que não houve nenhum registro de abalo sísmico no Brasil. Será? Espero que vocês respondam. Considerando a localização do Brasil na placa sul-americana, como se pode explicar a ocorrência de terremotos no Brasil? Aqui está bem específico, galerinha, porque acontece terremotos no Brasil. Vocês vão estar entendendo. De acordo com o texto, quais são as características dos terremotos do tipo intraplacas? Lembrando que o intraplacas são, em geral, pequenas intensidades. Aí vocês vão estar lendo e vão estar entendendo também o que são essas pequenas intensidades, que giram aí em torno de 3,0, tá? Que vai dar uma magnitude bem baixa. Certo, galerinha? O professor vai estar disponibilizando todas as páginas para vocês estarem acompanhando das perguntas lá no Classroom. Também, galerinha, vamos agora falar um pouquinho das atividades vulcânicas. Aí eu pergunto para vocês, o que é atividades vulcânicas? Vocês podem observar aqui, galerinha, o magma, através do seu auge maior, onde está acontecendo a sua erupção, tá? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para ficar legalzinho para vocês estarem acompanhando aí. Mãozinha, vamos ver se vai. Mãozinha tá funcionando? Ô, mãozinha, ajuda nós, vai, não tá não. Não tá, mãozinha não tá ajudando. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não tá dando. Deixa o professor fechar aqui. Galerinha, vamos falar um pouquinho dos vulcões. Vocês vão acompanhando aí com a apostila de vocês, tá? Depois vocês vão estar lendo, vocês vão estar entendendo, além da explicação do professor. O vulcão, galerinha, dentro da geografia em si, ele tem uma disciplina que descreve aí como vulcanismo. É o nome dado ao conjunto de processos que faz com que o magma, que é este aqui, que ele sai lá do núcleo e do manto até a nossa superfície, causando a nossa grande crosta terrestre. Isso vocês já aprenderam. Lembrando que o topo, o cume, tá? É grande formação ali, da onde dá o início a grande formação da cratera, tá? Então,
Na imagem do professor está meio ruim aqui, depois eu vou tentar pegar uma imagem da internet, vai ficar bem mais prático para vocês estarem observando aí. Mas na apostila vocês já conseguem entender basicamente como que funciona um vulcão. O vulcão em si tem como embaixo aqui as camadas magmáticas, que são a nossa formação através do núcleo manto, que vai gerar uma grande pressão do magma e ele vai expelir, tá, lá no cune, tá, onde vai gerar a lava que desce em torno da sua cratera ou crosta aqui, formando o relevo. Então, basicamente é isso, galerinha. Então, podemos ver aqui também que existe partes secundárias. O que é secundária, galerinha? É sempre uma segunda estatística. Sempre temos a primária, que é a erupção vulcânica através do nosso cume ali, a nossa lava que vai descer. E também temos as chaminés, tá? Que são pequenas erupções que acontecem durante o percurso do magma até a nossa superfície, até a nossa cratera, a entrada do nosso vulcão. Então aqui temos a parte secundária também, que sai em torno de algumas partes abaixo da nossa cratera. Certo, galerinha? Então, o nome dado ao conjunto desse processo faz que o magma parte da chamada interna da Terra, a parte da camada externa, tá? Também externa. Quando falamos das camadas em si, vulcânicas, não falamos só da parte interna, falamos também da parte externa, porque aqui, galerinha, está correndo a famosa lava. Então, ela não é mais magma, tá? Então, aqui ela já está em forma incandescente ainda como lava, e ela vai se resfriar. E aqui, ela está na sua temperatura mais alta, onde que ela está sendo através da grande pressão criada ali no centro, tá? Do manto, causou-se uma grande pressão e ela vai buscar a saída através do cume do vulcão e chegando até a sua cratera ali, causando grandes escorrimentos de lava. Quando ocorrem as erupções, o magma acumula na camada magmática, que é a camada magmática, são essas formações aqui que vêm do manto e o núcleo. Então ela está se aglomerando. É igual uma espinha, galerinha. Vamos dizer assim que o vulcão é igual uma espinha. Vocês que já são pré-adolescentes, já estão chegando na adolescência, vão ter espinha. Vocês vão ver que a nossa superfície da pele, ela vai aglomerando através de uma fração ali de secreções e vai acabar saindo de alguma forma. É basicamente isso. Eu vou dar um bom exemplo de um vulcão. É quando o pai e a mãe tá fazendo a comida lá e tá cozinhando o feijão. Você coloca o feijão junto com a água, ele vai começar a ferver, vai criar-se uma pressão dentro da panela e vai expelir vapor. Basicamente, a reação do nosso vulcão tem como base a grande pressão criada pelo magma, que vai causar grandes erupções, que vai chegar até o nosso cume, causando o escorrimento das lavas e causando o resfriamento, causando a nossa crosta terrestre, tá? E também vai ter pequenas chaminés. O que são chaminés? Basicamente é uma chaminé igual que vocês já conhecem em casa. Lá, quando a água está fervendo, numa panela, ela sai o vapor. Em vez de ela sair somente por uma saída ali, só pelo vulcão, ela acaba criando grandes fissuras em torno do vulcão. E ali acaba expelindo tanto o magma ou somente os grandes resíduos, tá? Gasosos, que acabam como enxofre e outros acabam sendo jogado à nossa atmosfera. Certo, galerinha? Além da lava, tá? Que transborda pela cratera, o vulcão pode expelir gases, como o professor já falou, lama, poeira, cinzas, rochas. Então, quando falamos nesta poeira vulcânica aqui, galerinha, não é só poeira, ela vai expelir através da sua pressão, pode ser a centenas, tá, de milhares de quilômetros ou metros, tá, grandes
rochas, tá? Grandes sedimentos que através da pressão criada vai ser jogado à nossa atmosfera, causando também grandes estragos aí. Quando em atividade os vulcões podem ocasionar diversos danos, risco à vida das pessoas. Já aconteceu, galerinha, de uma erupção vulcânica disseminar centenas de pessoas, tá? Centenas de vilas e bairros e comunidades e até, se dizer assim, grandes cidades. Já aconteceu muito isso. O professor pode depois colocar um documentário se vocês quiserem. Na Islândia, que é a área onde tem mais vulcões ativos no planeta, basicamente todo o território é formado de sedimentos vulcânicos. Lá sim aconteceu em não, eu acho que foi no século XVIII. Eu acho que foi no século XVIII. Dizimou 40% de toda a população nativa daquela região. Porque além do vulcão em si, ele expide também grandes gases e poeiras, tá? E essas poeiras em si, elas podem em si atacar o sistema respiratório das pessoas e até matando, contaminando águas, fontes, nascentes e vice-versa, tá? A decomposição deste vulcão em si vai causar grandes rochas ao longo de milhares e milhares de anos. E esse solo, galerinha, é muito fértil. É o famoso solo de terra roxa. Um bom exemplo dessa fertilidade aí é a nossa Amazônia. Boa parte do território nacional ele é causado aí por ações vulcânicas, tá? Que foram expelidas através da lava, do magma em si, depois causando a lava e formando o nosso território, causando aí uma grande biodiversidade da floresta amazônica, tá? Então, hoje a nossa Amazônia ela é tão rica como um dos maiores pulmões do planeta por causa das suas ações vulcânicas que causaram vários sedimentos da nossa superfície terrestre. Então, o nosso continente em si é um terreno antigo causado através de erupções vulcânicas e também rochas sedimentares. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Isso daremos início na próxima aula, formação do nosso relevo. Mas as erupções vulcânicas têm como base aí a grande formação de solos férteis. Certo, galerinha? Vocês aqui não vão fazer essa página, o professor não vai disponibilizar essa página porque é um trabalho em grupo. E no momento, como estamos na pandemia, não estamos indo até a escola. Então, isso aqui seria legal se todos participassem. O professor vai deixar para a aula presencial, para a gente estar trabalhando isso na aula presencial. Certo, galerinha? E aqui também vocês vão responder lá no século XX, onde o professor falou do grande geólogo e cientista que desenvolveu algumas técnicas aí e escreveu resumidamente a teoria dele. Vocês vão estar aqui resumindo qual foi a teoria. A teoria da deriva continental, vocês vão explicar aqui as 3 etapas e aqui vocês vão assinalar qual foi o período aí denominado lá na Pangeia, o perfil litorâneo do continente que possui, cada um aqui vocês vão encaixar, tá? Vocês vão colocar a alternativa correta. A 4 vocês vão explicar aqui um pouquinho das consequências do terremoto e tal. A 5ª vocês vão avaliar se é verdadeiro ou falso algumas questões entre o Japão e também a escala colocadas lá naquele mapinha, vocês vão colocar se é verdadeiro ou falso. Esses exercícios, galerinha, tem como base aí, tá? O entendimento daquele que o professor mostrou, o 1, o 2 e o 3, entre a movimentação de ligação de 2 placas, o encontro de 2 placas, o que vai causar, vocês vão identificar aí, e vão responder a 9 também, onde fala um pouquinho de arquipélagos, que são formações de ilhas. E na próxima aula, vamos dar início a
a nossa formação geomorfológica, vamos trabalhar os relevos, mas referente à aula de hoje, que vai já para 35 minutos, vamos trabalhar basicamente as questões que falam basicamente das placas tectônicas e terremotos, tá? Galerinha, dúvidas? O plantão de dúvidas, o professor vai estar lá para sanar e resolver qualquer questão. O professor hoje se perdeu um pouquinho aqui no tempo pela colocação aqui de zoom na tela, fica bem difícil o professor estar acompanhando. Eu tenho certeza que vocês vão ter um pouquinho de dificuldade, mas vocês têm a apostila e podem acompanhar através da apostila de cada um aí. E dúvidas, galerinha, pode me chamar no WhatsApp, estou aqui a qualquer momento para sanar qualquer dúvida, de manhã, tarde, à noite, pode ser pelo WhatsApp e também pelo Classroom, tá bom? Dúvidas também podem levar suas anotações lá para o plantão de dúvidas que será na nossa quarta-feira, às 8 horas. Eu agradeço a presença de todos e até a nossa próxima aula.